Então, boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma aula do Alicerce. Vem com a gente aprender, galerinha. Hoje, nossa turma G3, nossa aula de matemática. Pessoal de casa, vem com a gente, porque temos muita coisa para aprender hoje. Você já conhece a gente, pessoal? Meu nome é Juan e eu sou professor de matemática de vocês. Boa noite, gente. Meu nome é Lara e eu sou professora de leitura e escrita do Alicerce. Bem-vindos. Hoje, galerinha, nós vamos aprender a unir as propriedades de operações. Então, a gente vai entender como é que elas... a gente já viu como elas funcionam separadamente, agora a gente vai unir elas. Para isso, a gente vai precisar ir lápis, caderno e borracha para você fazer as suas anotações, tudo certinho. O pessoal de casa aí já separa seu material também. Vamos lá. Antes de tudo, vamos começar aí com Mindfulness, pessoal. E o Mindfulness de hoje é bem especial, bem legal, porque hoje nós vamos escutar o som do silêncio, pessoal. Nós vamos ver e tentar perceber aí o que o silêncio pode nos dizer, ok? Então, eu vou pedir para que você se acomode aí no lugar onde você está, na cadeira, sente-se relaxadamente, coloque os pés no chão, as mãos sobre a sua coxa, tente ficar o mais ereto possível, né, com as costas eretas, com o seu corpo relaxado. Peço que você preste muita atenção, pessoal, agora. Tente ficar o máximo de silêncio, feche seus olhos e preste atenção nos sons à sua volta. Talvez você possa escutar aí o som do computador, talvez de um ventilador, talvez o som da rua, talvez tenha uma TV ou algo eletrônico por perto que você escute o som. Quero que você preste atenção nos sons à sua volta, desde os sons mais leves e pequenos até os sons mais grandes aí. Vou dar um tempinho para você tentar escutar. Coloque a sua escuta ativa para funcionar, pessoal. Preste atenção nos sons ao seu redor e no som da minha voz. Enquanto você presta atenção nos sons à sua volta, eu quero que você respire bem fundo pelo nariz e solte pela boca devagar. Ouça o som do seu pulmão enchendo, do ar entrando pelas suas narinas. Ouça o som do seu pulmão esvaziando, do ar, do CO2 saindo pela sua boca. Preste atenção nisso. O silêncio tem muito a nos dizer. Isso. Preste atenção nele. Uma última vez, respire profundamente. Solte o ar pela boca. Ouça os sons à sua volta. Quando você estiver preparado, você pode abrir os olhos. Se sentir preparado para a nossa aula, pessoal. Isso aí, galerinha. Alguém escutou um som muito diferente aí? Zumbido no ouvido. Surdez, então. Harry Danger na sala. Eu tenho zumbido no ouvido. É bem fininho, é irritante. Parece que tem um mosquito assim eternamente. Credo. E
Pisco. Eu pensei que ia começar a chover forte, mas não. Fui enganada pela natureza. Fui enganado pela natureza. Ana Sofia, irmãos gritando. Boa. Camila, pode falar. O meu foi uma mistura de sons. Lá fora, eu consegui escutar o meu pai conversando com alguém, não sei com quem. Aí aqui também teve minha calopsita cantando. E o cheirinho, o barulho da minha avó fazendo a comida, junto com o cheirinho que veio aqui na sala. Então, misturou. Legal, olha. Vários sons, muito bom. Clara? Eu estava aqui e a minha cachorrinha entrou dentro do quarto, parou no meio do quarto e começou a coçar a orelha. Aí eu ouvi o Ouviu? som dela coçando a orelha. Legal, muito bom. Olha aí, ó. Viu como o silêncio sempre tem algo para nos dizer, gente? Vamos lembrar aí, pessoal, que no nosso último conteúdo nós vimos as ordens das operações nas expressões numéricas, ok? E hoje nós vamos ver as propriedades de operações de forma conjunta, né? Se a gente usa isso, todas as operações numa expressão numérica, a gente precisa saber as propriedades dessas operações de forma conjunta. Mas vamos retomar um pouquinho aqui juntos o que a gente viu. Primeiro, você lembra das ordens das operações? Nós vimos lá que, em primeiro lugar, a gente sempre vai resolver potência e radiciação. Embora eu não tenha ensinado isso para vocês ainda, eu coloquei ali, mas a parte principal ali que a gente trabalhou bastante com isso foi multiplicação e divisão antes de adição e subtração. Então, eu coloquei ali em segundo lugar multiplicação e divisão, e em terceiro, adição e subtração, né? E eu coloquei aqui uns adendos aí, né? Entre potência e raiz não há pluralidade, porque em essência são a mesma coisa. O mesmo ocorre entre multiplicação e divisão e entre adição e subtração. Na aula de propriedade de operações, pessoal, nós vimos que a divisão é uma derivação da multiplicação e a subtração é uma derivação da adição. Por isso que entre eles não há uma ordem de prioridade. Hoje nós vamos ver por que a ordem de prioridade ele coloca a multiplicação antes da adição, ok? E a gente também vai ver quando a gente junta essas duas coisas, o que pode acontecer. Além disso, a gente vai dar um spoiler da aula que vem, porque a gente vai começar a ver o uso de parênteses. Semana que vem, não, na aula que vem, né? Na quinta-feira, nós veremos a ordem dos símbolos dentro das expressões numéricas. Então, quando tiver que escolher entre uma e outra, por exemplo, multiplicação e divisão ou adição e subtração, a gente deve seguir a ordem de leitura, ok? A gente fez algumas expressões numéricas aí. Nesse caso, a gente tem aqui, ó, a multiplicação aqui, né? A gente tem todas as operações aqui, né? Temos soma, temos subtração, temos divisão, mas como estamos aí analisando a ordem das operações, a gente percebe que a gente tem que fazer a multiplicação primeiro. Então, a gente repete todo o resto e fazemos a multiplicação. Mas qual multiplicação, né? Tem duas multiplicações primeiro aqui, temos também uma divisão. Qual a gente resolve primeiro? Como a gente não tem uma ordem em qual a gente resolver primeiro, a gente resolve na ordem de leitura, ok? Então, a gente vai resolver aqui primeiro aparece, que é 2 vezes 12, que é 24. E o resto eu só copio. Agora, eu tenho soma, eu tenho subtração, tenho multiplicação e divisão. Eu tenho que resolver multiplicação e divisão antes da soma e subtração. Então, eu vou resolver o que está aqui primeiro. Mas entre multiplicação e divisão, eu preciso colocar, não tem uma ordem correta. Então, eu uso a ordem de leitura. O que aparece primeiro é a multiplicação, então eu vou fazer 3 vezes 4 primeiro. 3 vezes 4 é 12. Copio todo o resto, pessoal. Todo o resto da conta eu só copio. Agora eu só tenho divisão, soma e subtração. A divisão, ela vem antes da adição e subtração, então eu resolvo 12 dividido por 2 primeiro. 12 dividido por 2 é 6. Copio todo o resto. Agora, pessoal, eu não tenho uma ordem correta, né? Na verdade,
não tem uma prioridade entre a soma e a subtração, quem eu devo fazer primeiro. Então, eu faço na ordem de leitura. O que aparece primeiro é a soma. Então, eu faço aqui, ó, 5 mais 24 é 29. Copio o que sobrou. 29 menos 6, o resultado é 23. Nós já tínhamos feito essa conta, eu só refiz ela para vocês lembrarem as ordens das operações aí, como resolver uma expressão numérica respeitando a ordem das operações. Óbvio, a gente não usou potência e radiciação aqui porque não tinha na conta, mas se tivesse, a gente teria que resolver a potência ou a radiciação primeiro, antes das outras operações, ok? Então, perceba que a gente usou várias operações em conjunto. Usando essas várias operações em conjunto, pessoal, é importante a gente lembrar que cada operação tem a sua propriedade, ok? Então, a gente viu na aula sobre propriedades das operações que a adição seria juntar quantidade, e as propriedades da adição seria associatividade. A gente pode associar diferentes números e o resultado sempre será o mesmo. Comutatividade, não importa se eu trocar a ordem ali dos elementos, o resultado também continua o mesmo. Nós vimos o elemento neutro, que no caso da adição e da subtração é o zero, e o elemento oposto, que são os números negativos, que nos dão, o elemento oposto, ele define a subtração, ok? E subtração, a gente viu que é retirar quantidades. Multiplicação, nós vimos que é agrupar quantidades. E a multiplicação, ela tem associativa também. Nós podemos associar números diferentes ali, e o resultado é o mesmo. A comutatividade, né? É a regrinha lá que a gente aprende quando a gente é criancinha. A ordem dos fatores não altera o produto. Então, a gente trocar, inverter a ordem dos fatores ali, o resultado continuará o mesmo. Nós vimos o elemento neutro, que o elemento neutro da multiplicação é o número 1, e o elemento inverso, que são as frações, ok? Que definem a divisão, que é distribuir quantidades. Então, todo mundo lembra dessas propriedades aí? Lembra mais ou menos daquela aula de propriedades? Vimos lá que a divisão é o inverso da operação multiplicação, que a subtração é o inverso da adição, que uma define a outra. A Ana Sofia lembra, boa. Então, mas, pessoal, nas expressões numéricas, a gente junta essas operações. O que acontece com as propriedades se a gente junta essas operações? Será que essas propriedades mudam? Então, vamos dar uma olhada aí. Vamos juntar as duas operações principais, porque a adição e a multiplicação, elas dão origem à subtração e à divisão. Então, se a gente juntar essas duas, que são as principais, depois a gente consegue ver com as outras. Então, vamos começar juntando essas duas, adição e multiplicação. Vocês lembram que na adição e na multiplicação, as duas tinham a propriedade associativa. O que era a propriedade associativa? Na soma, eu poderia associar 1 mais 2, depois somar com 3, ou somar 2 mais 3, depois com 1, ou somar 1 mais 3, depois com 2. De qualquer forma que eu associasse esses números aqui, eu obtinha o resultado 6. Sempre o mesmo resultado. Na multiplicação, a mesma coisa. Eu poderia associar 2 vezes 3, depois fazer vezes 4. Eu poderia fazer 3 vezes 4 e depois vezes 2. Eu poderia fazer 2 vezes 4 e depois vezes 3. De qualquer forma, o resultado sempre daí o mesmo. Que no caso aí seria 24, ok? Então, a gente teria os mesmos resultados. Então, ambas tinham associatividade, embora sejam operações diferentes, elas tinham a mesma propriedade associativa. Se a gente junta essas duas propriedades, essa mesma propriedade dessas duas operações, nós chegamos numa outra propriedade. A propriedade associativa em conjunto gera uma propriedade que se chama distributiva. Ok? O que seria, então, essa propriedade distributiva? A propriedade distributiva, pessoal, ela associa a multiplicação ou a adição. De que maneira que ela faz isso? Vamos ver aqui embaixo, aqui, ó, onde está aparecendo aqui. Vemos aqui ó, que temos uma multiplicação
e uma soma aqui dentro desse parênteses aqui. Ou seja, eu estou associando a soma primeiro para depois fazer a multiplicação. Então, se eu somar aqui primeiro, né? 4 mais 3 vai dar 7. E daí, se eu fizer 7 vezes 2 aqui, o resultado será 14. Ok? Então, a gente consegue chegar aqui no resultado 14 desse lado aqui. Entretanto, a distributiva, ela diz o seguinte, que eu posso distribuir essa multiplicação aqui dessa maneira, ó. A gente, na matemática, às vezes a gente chama de chuveirinho aí, ó. Eu posso distribuir o 2 vezes o 4 e depois distribuir o 2 vezes o 3. Dessa forma, eu associo, fazendo as multiplicações primeiro antes da soma. Então, eu fiz a soma aqui primeiro e depois eu multipliquei e deu 14. Dessa maneira, eu faço, olha, as multiplicações primeiro, né? Associo as multiplicações primeiro, então 2 vezes 4 e 2 vezes 3, e depois eu faço a soma. Vamos ver se isso dá certo? Se eu fizer 2 vezes 4, eu tenho aqui 8. 2 vezes 3, eu tenho 6. E se eu fizer 6 mais 8, pessoal, o resultado também é 14. Então, o que a gente acabou de descobrir é que a distributiva, ela é uma maneira da gente usar a adição e a multiplicação de forma conjunta, ok? E de forma que não muda o resultado, ok? Só que ela tem que ser usada corretamente, certo? Para a gente fazer a distributiva, a gente precisa aí do uso do parênteses, e quando a gente tem esse uso do parênteses, nós fazemos a distribuição da multiplicação aqui. Joana, pode falar. Sobre a regra de sinais e de parênteses, colchete e chave na expressão numérica, ela é exatamente a mesma para equação, porque eu tenho bastante dificuldade nisso. E é diferente, né? A maneira de resolução, eu fico bastante perdida. Sim, acho que até na semana de acampamento, você comentou comigo que tinha dificuldade com essa parte, e eu falei que a gente ia estudar sobre isso. E justamente, a ideia aqui de utilização do parênteses, colchete, chave, né, essa distributiva aqui, você usa da mesma maneira. A diferença é que aqui a gente está trabalhando com números e você trabalha com incógnitas. O que seria incógnitas? Por exemplo, o X lá, né? Você trabalha com o X lá. O que seria o X? Nossa, que X mais feio, né? Vou fazer assim. Você trabalha com o X. O que o X é? O X nada mais é do que um número também. A diferença é que é um número que a gente não sabe qual é. Então, se você aprender a fazer essas resoluções aqui com números, com o número que você não conhece, é a mesma coisa, tá? Só a diferença é que você não conhece o número. Mas se você aprender com o número, fica mais fácil aprender com a incógnita. Caio, pode falar. Problema se em prova, perdão por Tudo bem, pode falar, João. Mas tem algum problema, assim, alguma prova, algum teste, eu fizer a resolução das incógnitas separadamente e depois colocar, porque fica meio confuso, né? Verdade. Entendi. Eu acho que entendi a sua pergunta. Bom, depende da questão, né? Aí depende muito da questão. Você tem que resolver primeiro, né? Olhar as incógnitas primeiro, porque nem sempre a gente vai conseguir resolver bem uma incógnita. Às vezes a gente vai precisar trabalhar com ela. Daí a gente vai ter que ver outras propriedades aí de trabalhar com as incógnitas, né? Mas, a princípio, se você puder saber já de cara quem é ela, você pode. Senão, o ideal seria a gente ter que trabalhar com ela. Daí a gente precisa de umas ferramentas matemáticas a mais aí para trabalhar com a incógnita, com o X lá, né? Com a letra. Trabalhar com letras, geralmente, na matemática, é um pouquinho mais dá confusão na nossa cabeça, mas dá certo. Caio, pode falar. Eu acho que o X é basicamente tudo. Ele pode ser tudo, não é? É como se ele fosse onipotente. Tudo não. Ele pode ser um número. Todos os X é um números que número. eu quis dizer. Todos os números, exatamente. X pode ser qualquer número. Certo? Mas ele ainda é um número. Então, tudo que funciona com número, funciona com X, pessoal. Isso fica, claro que a gente não vai falar sobre incógnita hoje aqui, mas
já que entramos nesse assunto, é importante vocês pensarem nisso. Tudo que a gente fizer hoje com os números vai funcionar com as incógnitas, ok? A única diferença é que a gente, por exemplo, se a gente tiver uma multiplicação aqui, ó, entre o número e a incógnita, a gente não vai chegar num resultado propriamente dito, né? Eu não sei o número, mas eu vou saber que o número vai estar multiplicando a incógnita. Bom, por que Pode falar, cara. Tipo aquelas questões lá, americana. Se o X vezes o X dá X, então o X vai ser o X do X. Na verdade, a gente vê muito isso na internet aí, pessoal, com banana, com fruta. Ah, aqui eu tenho 2 bananas, 2 frutas, não sei o quê. Qual que é o valor delas? É incógnita. Só não estou usando X, estou usando banana. Posso usar um A, posso usar um quadrado. Qualquer coisa pode ser uma incógnita, ok? E substituir um número. Bom, por que a distributiva é importante, pessoal? É uma das propriedades mais importantes aí para vocês aprenderem nas propriedades conjuntas. Porque ela pode facilitar muitas coisas para a gente. Por exemplo, fazer essa conta aqui, ó. 36 vezes 15, pessoal. É uma conta super, né, complexa, que a gente teria que fazer o seguinte, teria que colocar aqui, ó, né, ela no algoritmo, né? 5 vezes 6 é 30. 5 vezes 5, 3. 15 mais 3 dá 18. Coloco mais aqui. 1 vezes 6 é 6. 1 vezes 3 é 3. Tem que somar. 8 mais 6 é 14. Aqui dá 5. 540. Cheguei no resultado. Ok. Beleza. Mas existe uma maneira usando a distributiva, pessoal. Por que usando a distributiva? Perceba que a distributiva é uma conta de soma dentro de um parênteses com uma multiplicação. Se eu transformar esse 36 numa soma, perceba a soma que eu posso fazer aí, ó, pessoal. Abro parênteses. 10 mais 10 mais 10 mais 6. Todo mundo concorda comigo que 10 mais 10 mais 10 mais 6 é 36? Ó, 10 mais 10 é 20. Sim, Mais concordo. 10, 30. Mais 6, 36, ok? Então, eu estou Concordo fazendo a contigo. multiplicação, olha. Eu estou fazendo 15 vezes o 36. Só que em vez de eu estar fazendo 15 vezes o 36 inteiro, eu estou fazendo 15 vezes o 36 partilhado em uma soma. Né? 10 mais 10 mais 10 mais 6. E eu posso usar a propriedade distributiva aqui, ó. Ok? Dessa maneira aqui. Por quê? Por que eu usaria essa propriedade distributiva? Ó, 15 vezes 10 é 150, mais 15 vezes 10, 150, mais 15 vezes 10, 150, mais 15 vezes 6. É a única conta que eu teria que fazer. 15 vezes 6, opa, 15 vezes 6, para a gente fazer rapidinho aqui, 6 vezes 5, 30, 6, 7, 8, 9, 90. Então, 15 vezes 6 dá 90. Olha, agora só sobrou uma soma para eu fazer. Em vez de eu ter que fazer essa conta complicada aqui, eu posso usar a soma. 150 mais 150 é 300, mais 150, 450, mais 90, 540. Ok? Então, eu posso usar a distributiva, às vezes, para calcular multiplicações mais complicadas, partilhando ela em soma, por exemplo. Ok? Poderia fazer uma conta mais simples aqui, né? 12 vezes 15. Em vez de fazer 12 vezes 15, eu poderia fazer 10 mais 2 vezes 15. Aplicar a distributiva. 15 vezes 10 é 150, mais 15 vezes 2, 30. 150 mais 30, 180. Então, é uma maneira da gente usar a distributiva aí, pessoal. Ok? São maneiras da gente usar a distributiva que pode facilitar. Mas a gente precisa entender como usar a distributiva, ok? Ou a gente soma primeiro e multiplica, que seria associar a adição primeiro, ou a gente distribui a conta da multiplicação, que seria associar a multiplicação primeiro, ok? Então, a gente tem que saber usar ela aí. Então,
É bem importante eu estou batendo bastante na tecla aí, pessoal, porque ela é a propriedade mais importante que a gente está vendo hoje, ok? Visualizem ela, tentem entender como ela é usada, ok? Porque ela vem da associativa, ok? Ela vem da propriedade associativa e se torna distributiva. Muito importante aí. Bom, continuando aí, pessoal, a gente viu que as duas têm elemento neutro, embora o elemento neutro da adição e da multiplicação são diferentes, né? O elemento neutro da adição é o 0, o elemento neutro da multiplicação é o 1. Entretanto, pessoal, nós percebemos que há uma interferência entre os elementos neutros nas operações aí. De que maneira? Quando a gente... elas são diferentes, mas influenciam um no outro. Quando a gente usa o elemento neutro da adição, que é o 0, na multiplicação, uma coisa muito interessante acontece, pessoal. O 0, na multiplicação, anula a conta. Toda conta que eu faço vezes 0, dá 0. Olha lá, 1 vezes 0 é 0, 2 vezes 0 é 0, 3 vezes 0 é 0. Ok? Por quê? Se vocês lembrarem lá, que a multiplicação ela é uma soma repetida, né? Então, eu estou repetindo a soma várias vezes. Se eu fizer 2 vezes 0, por exemplo, eu estou somando 0 duas vezes. Só que somar 0 é 0, né? Então, por isso que isso aqui sempre vai dar 0. Outra coisa interessante a gente pensar que o 0, embora seja o elemento neutro da adição, ele influencia tanto aí na multiplicação, justamente por isso, porque a multiplicação é uma soma repetida. E o 1 também interfere. O 1 é o elemento neutro da multiplicação, mas ele interfere, pessoal, na soma. De que maneira? O 1 na soma, pessoal, ele caracteriza a contagem. Ok? Ó, 1 mais 1 é 2, 2 mais 1 é 3, 3 mais 1 é 4. Então, o 1, à medida que eu vou acrescentando 1, eu vou contando os números, né? 1, 2, 3, 4. A contagem de números é uma soma de 1 em 1. Arthur, você já tinha percebido que a soma a somar de 1 em 1 é uma contagem? Sim. Eu tinha percebido, ótimo. Então, essa propriedade aqui ela é bem simples, né? A gente só percebe que ela influencia uma na outra. Bom, alguém tem alguma dúvida, pessoal, com relação ao que a gente viu até agora? Não. Não. Não? Todo mundo tranquilo? Então, pessoal, vamos lá. Aproveite para comer alguma coisa, para tomar uma água, e a gente já volta, ok? Bora lá para o intervalo, galerinha. Vamos voltar, temos algumas coisas ainda para ver e uma atividade para fazer. Opa, Cauã, isso aí, cara. Bom, ainda não vimos todas as propriedades, pessoal, porque agora a gente vai ver umas propriedades que vão nos ajudar a entender um pouco mais do que a gente acabou de ver. Distributiva, e a gente viu lá o elemento neutro, ok? Bom, a gente viu que a adição e a multiplicação, elas também, ambas têm a comutatividade, ok? Seria o quê? A ordem lá dos elementos na adição não altera o resultado, e a ordem dos fatores não altera o produto na multiplicação, ok? Então, 1 mais 2 é 3, da mesma maneira que 2 mais 1 é 3. 2 vezes 3 é 6, da mesma maneira que 3 vezes 2 é 6. Embora, aqui na multiplicação, 2 vezes 3 é o 3 aparecendo 2 vezes. Isso dá 6. E 3 vezes o 2 é o 2 aparecendo 3 vezes. Embora o algoritmo seja diferente, o resultado também é 6. O algoritmo é diferente, o resultado é o mesmo, ok? Então, isso é bem importante. Mas aqui na soma, o resultado é o mesmo sempre, né? Então, ambas têm a comutatividade, pessoal. Embora elas sejam contas diferentes, ambas têm a comutatividade. Isso, pessoal, é o que nos define a ordem das operações. Por que a multiplicação funciona primeiro, ok? Antes da soma.
É a comutatividade que diz. Por quê? Porque, em essência, a multiplicação é uma soma repetida. Como ela é uma soma repetida, ela tem prioridade por ela se repetir ante a uma soma qualquer. Né? Se eu estiver multiplicando aí, aqui a ordem dos termos não altera o resultado da soma, mas a multiplicação ela é uma soma repetida. Né? Olha lá, 3 vezes 2 é a mesma coisa que 2 se repetindo, se somando repetidas vezes, ok? Então, como ele está repetindo a soma, ele é uma soma, né? Mas é uma soma repetida, logo ela tem a preferência por estar se repetindo, ela tem a preferência na ordem das operações. Por isso, quando a gente estava falando lá sobre a ordem das operações nas expressões numéricas, a multiplicação vem antes da adição, tá? Por conta simplesmente desse detalhezinho aí. Então, por isso a multiplicação tem prioridade. Então, a multiplicação sempre vem antes da adição, ok? Como a divisão é, teoricamente, uma multiplicação, e a subtração é, teoricamente, uma adição, a multiplicação e a divisão vem antes da adição e subtração, ok? Por isso que isso acontece. E por isso que entre uma e outra não há uma ordem de prioridade. No caso, entre a multiplicação e a divisão, não há uma ordem de prioridade, porque, em essência, eles são a mesma coisa, né? Se a gente usar as frações lá, multiplicar frações, é a mesma coisa que dividir. Então, a gente acaba usando essa notação e acaba usando todas as propriedades de multiplicação aí na divisão. Continuando aqui essa ideia, pessoal. Continuando essa ideia aqui, por fim, nós vamos ver que existe uma operação, uma propriedade que elas divergem, né? A adição e a multiplicação elas divergem, que é o elemento oposto e o elemento inverso. Não que elas divergem, mas são coisas diferentes. Enquanto o elemento oposto são números negativos, por exemplo, aqui eu coloquei menos A, né? O A seria o número que eu não sei aí. Mas vamos supor, se o A for 1, o elemento oposto é menos 1. Se o A for 2, o elemento oposto é menos 2. Se o A for 3, o elemento oposto é menos 3. E por aí, e aí por diante, né, pessoal? Isso significa o quê? Que o elemento oposto são aqueles elementos que definem a subtração. Em contrapartida, nós temos aí o elemento inverso na multiplicação, que seriam as frações, ok? Então, esse A aqui também representa um número. Então, se 1 é o elemento, o inverso seria 1 sobre 1. Se 2 é o elemento inverso seria 1 sobre 2. 3 é o elemento inverso do 3 seria 1 sobre 3. E por aí vai também, ok? Só trocar o A aqui pelo número e daí faz sentido aí. Então, se há um elemento oposto, um elemento inverso aí, elemento oposto da adição e elemento inverso da multiplicação, e elas definem, né, o elemento oposto define a subtração e o elemento inverso define a divisão, o que a gente ganha com essas propriedades aqui, na verdade, é o fato de que todas as propriedades anteriores que a gente viu de adição e multiplicação, elas funcionam também com a subtração e divisão, pessoal. Ok? Então, por exemplo, a distributiva lá que a gente viu, ela funciona com a subtração também. Olha lá, por exemplo, se eu tivesse 3 vezes 5 menos 2, ok? Ela funciona também a distributiva aí. Se eu fizer 5 menos 2 aqui dá 3, 3 vezes 3 dá 9. Mas eu posso também fazer, ó, a distributiva, 3 vezes 5 é 15, mais 3 vezes 2. Mais não, né? É menos, né? Agora o sinal ali é menos. 3 vezes 2 é 6. 15 menos 6 também é 9. Ok? Então, a distributiva, ela funciona também quando a gente usa a subtração, ok? Se a gente usasse a divisão em forma de frações,
também funcionaria. Vamos supor que eu tivesse aqui, ó, 5/3 vezes 3 mais 2. A distributiva também funcionaria, ok? Eu distribuiria aqui, ó, 5 vezes 5/3 vezes 3, mais 5/3 vezes 2, ok? Daí eu teria uma soma aí de frações aí. Esse resultado aqui seria, deixa eu fazer aqui embaixo, 15/3, né? Mais 5 vezes 2, 10/3. Soma de frações, pessoal, nós mantemos o denominador e somamos os numeradores. 15 mais 10, 25. 25/3 seria o resultado dessa conta aqui. Então, olha, usando frações, nós podemos, ou usando subtração, né? Fração é uma divisão, então a gente também está usando a divisão, nós podemos, como o elemento inverso define a divisão e o elemento oposto define a subtração, nós podemos usar todas as propriedades vistas anteriormente, que a gente acabou de ver, todas as propriedades elas funcionam também com a subtração e a divisão. Logo, como eu acabei de mostrar, a distributiva funciona, a divisão com o zero, por exemplo, toda vez que eu divido zero por qualquer coisa, né, 0 dividido por 4 é 0, 0 dividido por 1000 é 0, a gente só tem que tomar cuidado para não dividir por 0, né? 4 dividido por 0 não existe, por exemplo. Dividir por 0 não existe. Então, não existe uma fração cujo o denominador seja 0. Tá? E a contagem de números lá também funciona, por exemplo, né? A gente tinha visto que 1 mais 0 seria 1, 1 mais 1, contrário, né? 0 mais 1 seria 1, 1 mais 1 seria 2, 2 mais 1 seria 3, e por aí vai. Isso caracteriza a contagem. Se a gente usar essa propriedade usando a subtração, a gente teria uma contagem regressiva, né? Por exemplo, se a gente começasse aqui no 10, menos 1 dá 9, 9 menos 1 dá 8, 8 menos 1 dá 7, e essa contagem regressiva e daria-se até chegar em 0, ok? Então, as propriedades todas que a gente viu, pessoal, né, anteriormente ali, funcionam com subtração e divisão. A gente só precisa aprender a usá-las. Tá? Muito importante essa visão aí. Então, vamos para nosso momento de atividades, pessoal. Nosso momento de atividade. E hoje a atividade é bem importante. Vou explicar para vocês como é a atividade. Precisa aí da... eu vou precisar que vocês prestem muita atenção aí para vocês não terem dúvida depois. A atividade será o seguinte, pessoal. Eu dividirei vocês em duplas, ok? Todos vocês serão divididos em duplas aí. E a dupla fará o seguinte, pessoal. Vocês farão aí uma expressão numérica para desafiar a sua dupla, ok? Você vai criar uma expressão numérica de forma que você desafie o seu colega. E o seu colega também vai fazer uma expressão numérica para desafiar você. E você vai ter que resolver uma do outro, ok? Depois a gente vai dar uma olhada aqui nas expressões numéricas que vocês fizerem. Então, anotem as expressões numéricas que vocês fizerem, ok? O que é expressão numérica? Lembra, pessoal? Expressão numérica é... Deixa eu pegar aqui. Expressão numérica é quando a gente junta várias operações numa mesma conta, ok? E a gente hoje, inclusive, vários números, e hoje a gente pode, inclusive, usar... eu vou usar essa anotação aqui para dizer que vocês podem usar vários números, ok? E vocês também podem usar o símbolo da distributiva que a gente já descobriu hoje, que é o parênteses, ok? Então, vocês podem usar as propriedades que a gente viu hoje. A distributiva é uma delas. Eu gostaria muito que vocês usassem a distributiva na conta de vocês. Por exemplo, 5 vezes
3 mais 1 menos 14 dividido por 2. Isso aqui, pessoal, é uma expressão numérica que pode ser usada. Né? Claro que agora eu já usei, vocês não podem usar ela de novo. Mas é um exemplo de expressão numérica aí, ó. Usa distributiva, usa a soma, multiplicação, subtração e divisão, ok? Usa números diferentes. Isso é uma expressão numérica. Estou usando parênteses aí para aplicar distributiva. Então, o que vocês podem fazer aí, pessoal, é, façam coisa fácil, pensem, né? Não pode fazer tão fácil, eu vou fazer 1 mais 1 para o meu colega, daí também é sacanagem. Mas também não façam coisas absurdas para o colega, uma infinidade de números muito grandes. Eu vou colocar aqui, ó, 355 Condensação, mil. raiz. Exatamente. Não usem coisas que vocês ainda, que eu não ensinei para vocês, as operações que para vocês usarem. São essas 4 aqui só, tá? Não é para usar potência, não é para usar raiz. Não usem números muito grandes, para vocês também fazerem aquilo, né? Você não faça aquilo para o colega que você não queira que ele faça para você, ok? Então, eu vou distribuir vocês aí em grupos, em salas, e vou dar exatamente 15 minutos para vocês criarem uma expressão numérica para o seu colega e ele vai ter que responder para você. Anotem as expressões numéricas que vocês criarem para vocês trazerem aqui para mim depois desse tempinho aí para a gente ver elas juntas. Então, eu vou colocar vocês em salas já em duplas, já, ok? Lembrando a atividade, pessoal, vocês vão criar uma expressão numérica para desafiar a sua dupla, ok? Usando as 4 operações, os números e as propriedades que a gente viu hoje. Por exemplo, gostaria muito que vocês usassem a propriedade distributiva, que é o uso ali do parênteses, ok? Eu coloquei um exemplo aí no quadro de o que é uma expressão numérica. Não pode repetir esse exemplo, ok? Não façam coisas muito fáceis, nem muito difíceis. Só pode usar aquelas 4 operações, não pode usar potência nem raiz, porque a gente não aprendeu isso ainda, pelo menos aqui no Alicerce. E também vocês devem prestar atenção aí para não fazer números muito grandes, que a conta fique muito exaustiva para os colegas, ok? E aí, Arthur, tudo tranquilo? Sim. Ótimo, beleza. Então, eu queria fazer uma atividade com você, Arthur. Pode fazer. A gente vai resolver juntos essa expressão numérica aqui, ok? Que está aqui no quadro, pode ser? Eu vou te ajudando e você vai fazendo junto comigo. O que você acha? Qual é que eu tenho que fazer? Essa expressão numérica está aqui no quadro, ó. Tá. Vamos lá, devagar. O que a gente tem que fazer primeiro? Você lembra qual que é a ordem das operações? Sim. Qual que é? É 3 mais 5. Aí a gente vai que dá 4. 3 mais 5 que dá 4. Aí a gente vai... 3 mais 5 não tem... Espera aí, só um pouquinho aqui. Não tem 3 mais 5 aqui, tem 3 mais 1. 3 mais 1. Isso, aí daí a dá 4. gente... É multiplicar ou dividir? O que se fala esse xizinho? Ok, esse xzinho é o multiplicar. Tá, obrigada. Aí eu resolvo essa conta que... Espera aí, então, deixa eu botar aqui. Vamos resolver essa conta. 5 vezes 4 é a mesma coisa que o 4 aparecendo 5 vezes, ok? 4 mais 4 mais 4 mais 4. Quanto que dá isso aí? Opa, faltou um 4 ali, ó. Ele aparecendo 5 vezes, né? Mais 4. Então, é o 4 aparecendo 5 vezes. Quanto que é 4 mais 4? 8. 8, beleza. Então, 8. E 8 mais 4? Pode contar nos dedos aí. 8 mais o quê? 8 mais 4.
Ah, professor, descobri. É 20. O resultado final dá 20. Tá, 20, tudo bem. Mas eu quero que você faça a conta aqui comigo aqui, ó, porque a gente tem que Ok, lembrar o algoritmo da multiplicação. O algoritmo da multiplicação, ok. quando eu faço 5 vezes 4, é o 4 aparecendo 5 vezes, se repetindo, somando entre si. A gente somou 2 vezes ele já, ó. 4 mais 4 deu 8. Agora a gente está somando a terceira vez. 8 mais 4 é quanto? 12. 12, muito bem. Beleza. E agora 12 mais 4. 16. 16, boa. E por fim, 16 mais 4. 20. 20, ótimo. Então agora, de fato, chegamos no resultado que você falou. 5 vezes 4 é 20. Então o resultado dessa multiplicação aqui, né, é 20. Menos, repetimos todo o resto, 14 dividido por 2. Beleza, agora o que eu tenho que fazer aqui nessa expressão numérica que sobrou aqui? Quanto que eu faço? Eu pego qual da tabuada do 2, que o resultado dá 4, eu acho. Ou tô certo ou não? Não, Qual conta eu qual tenho da que fazer tabuada primeiro aqui? do A 2? divisão, Qual é a primeiro, da a divisão tabuada? ou a subtração que eu tenho que fazer? Qual primeiro eu tenho Não? que fazer? Eu tenho que fazer a divisão primeiro ou eu tenho que fazer a conta de subtração primeiro? Ah, subtração. Subtração tem que fazer Hum, primeiro, antes da divisão? Vamos lembrar da ordem das operações lá, ó. Multiplicação e divisão sempre vem antes da soma e subtração. Então, a gente tem que fazer a multiplicação, a divisão primeiro, ó. Então, aqui dá, primeiro, acho que tá? dá 20. A divisão aqui, ó, é 14 dividido por 2. Não dá 20, 14 dividido por 2. Vamos dar uma olhada. Ó, a gente vai colocar no algoritmo da divisão dessa forma. Para eu resolver, ó, eu tenho que fazer um número vezes alguma coisa que dá 14. Então, eu tenho que dar uma olhada na tabuada do 2. 2 vezes o que chega perto de 14 ou é 14? Vamos dar uma olhada na tabuada. 2 vezes 1 é 2. 2 vezes 2, né, é ó, 2 mais 2, que é 4. 2 vezes 3 é o 4 mais 2. 4 mais 2, 6. 2 vezes 4 é o 6 mais 2. 6 mais 2, 8. 2 Professor, vezes eu já 5, sei. qual que é? Acho que é o 8. 2 vezes 6 é 12. 2 vezes 8, você falou 2 vezes 8, é o 8 aparecendo 2 vezes. 8 mais 8 é 16. É maior que 14. Vamos ver É 2 vezes 7. 16. Então é 12. E 7 que mais é 7 é 14. 2 vezes o 6. 2 vezes 6 é 12. 2 vezes 7 é 14. Dá exatamente o número que a gente está pensando. 2 vezes 7. Isso, 2 vezes 7 Tá. dá 14. 14 Ok. menos 14 é 0. Ó, o resto é 0. Então, o nosso resultado é 7. Ou seja, 14 dividido por 2 é 7. 74. 20, não. Não é 74, não. É 7. 14 É dividido por 2 outra. é 7. Uhum. Agora, 20 menos 7. Quanto que é 20 menos 7? Vou fazer essa continha, 20 menos 7. Essa continha? Tá bom. Uhum. Tem que usar a Essa... calculadora, por favor, Arthur. Não tô usando Faz na calculador. mão, tá bom? Uhum. Ana Sofia, o que aconteceu? Você já voltou para a sala aqui? Dá 20, professor. Não, dá 20 não. Ana Sofia, eu esqueci de mandar. Ah, você chegou agora. Eu não tinha visto a atividade que a gente tinha feito, né, Ana? Ah, tá. 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 A atividade era vocês, em dupla, vocês fariam uma expressão numérica Deu para desafiar 13, um colega. professor. Deu Deu 13. 13. Boa, Arthur. 13. Exatamente. Ótimo. Então, eu vou fazer agora uma para vocês dois, já que
o Arthur está aqui, daí você também está aqui. Eu vou fazer uma para vocês dois, e daí eu termino, vocês tentam resolver a expressão numérica vocês dois juntos, tá bom? Beleza, essa expressão numérica aí que vocês precisam resolver. Lembrem-se, pessoal, da ordem das operações, a gente sempre resolve multiplicação e divisão primeiro, antes de soma e subtração. Se caso isso não funcione, você faz na ordem de leitura, que aparece primeiro. Além disso, tentem resolver o que está dentro do parênteses primeiro, é mais fácil. Tá? Vou apresentar uma coisa aqui só, pessoal, para facilitar um negócio aí. Coloquei mais um 3 aqui na frente, aqui, porque senão ia dar uma conta negativa aí, tá? Oxe, professor, deu um negativo. Tá, vamos ver o que você fez aí. Eu fiz pelo caderno. Ok, respondeu. Se fizer pela calculadora não dá certo, vai dar errado, porque expressão numérica a gente tem que resolver do jeito que está aqui no quadro, ok? Se você só colocar isso aí na calculadora, ele não vai fazer direito, ele vai dar negativo, vai fazer um número muito esquisito, ok? Tem que fazer no caderno. Ó, Ok. da Ana Sofia deu 0, vamos ver. 3 menos 1, ó, a gente tem que resolver primeiro o que está dentro do parênteses. 3 menos 1, menos 2, perdão, dentro do parênteses é 1. 3 menos 2. Copie todo o resto. Só resolvi o que estava dentro do parênteses. 5 vezes 3, mais 2, mais 3. Ok. Beleza. Agora a gente vai resolver na ordem de leitura. O que aparece primeiro é a multiplicação. Então a gente tem que resolver a multiplicação primeiro. 3 vezes 5, né? A mesma coisa que 5 vezes 3, é o 5 aparecendo 3 vezes. 5 mais 5 mais 5. É 15. Beleza? Então, copie tudo o resto. Aqui, ó, 20 dividido por 1, a gente nem precisa fazer essa conta, porque qualquer número dividido por 1 é ele mesmo. Então, aqui continua 20. Aqui, mais 2 aqui na frente, mais 3. Agora, eu tenho contas de soma e subtração. Eu só resolvo na ordem de leitura. 3 mais 2 é 5, mais 15, menos 20. 5 mais 15 é 20, menos 20. 20 menos 20 é 0. De fato, o resultado era 0. Ok? Deu certo aí, Ana. Você falou que está confuso, mas você acertou. O resultado deu 0. Nossa, eu estava dentro do parênteses da adição. Deu menos 3. Não, mas deu 0. Está confuso mesmo. Então, o que a gente tem que fazer, a gente fez o dentro do parênteses primeiro, porque senão a gente não ia conseguir aplicar essa distributiva aqui. 20 dividido por 3, depois 20 dividido por 2. Tá? Ia ficar muito difícil fazer, então faria mais fácil 3 menos 2, que é 1. 20 dividido por 1, sobra, né? 20 dividido por 1 é 20. A gente tem que resolver a multiplicação primeiro. Então, a gente resolveu. 3 vezes 5 era 15. Depois, a gente só resolveu na ordem de leitura. Por isso, não estava fazendo sentido, entendi. A gente finalizar nossa aula aí, só como retrospectiva. Vocês mesmos criaram as expressões numéricas de vocês. Então, a pergunta óbvia seria: o que é uma expressão numérica, pessoal? E aí? Vocês criaram. É uma conta bem grande. Uma conta bem grande. Essa conta envolve o quê? Ela tem uma ordem de resolução um pouco mais restrita. Ela tem uma ordem de resolução boa. E ela é uma mistura de várias operações, de vários números, né? Isso é uma expressão numérica, basicamente. Por isso que ela é grande. Muito bem, Joana. Obrigado. Então, pessoal, hoje nós vimos as propriedades das operações de forma conjunta. E, através disso, nós criamos aí expressões numéricas, desafiando os nossos colegas aí. Alguém ficou com alguma dúvida, pessoal? Não, senhor professor. Negativo. Negativo. Tranquilo, ótimo. Então,
Deu Pessoal de casa, negativo no teste. se alguém ficou com alguma dúvida aí em casa, pessoal, vocês podem mandar para a gente aí no nosso @alicercedu em nossas redes sociais. Pode mandar também vídeo, foto ou desenho das atividades que você fez. Se você criou uma expressão numérica, manda para a gente. Vai ser bem legal a gente dar uma olhada aí na expressão numérica. Pode ser que você fez uma expressão numérica super difícil. Ou, se você quiser explicar como que a Joana conseguiu chegar no resultado 9 naquela expressão numérica lá, você seja bem-vindo também. Muito legal a gente ter essa participação de vocês aí. Galera, agradeço muito pela participação de todos vocês, por terem ficado até aqui, por terem feito as atividades. Muito obrigado. Nos vemos na nossa próxima aula. Então, pessoal, boa noite. Tchau, tchau. Até mais, galerinha.